Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, episódio em que vamos repassar as principais informações do futebol alemão nas últimas semanas, destacando, é claro, a 10ª rodada do campeonato alemão que aconteceu nesse último final de semana, com o Bayern de Munique cada vez mais líder, muito isolado na liderança da competição e com alguns resultados surpreendentes, alguns jogos que chamaram a atenção ao longo do final de semana. E para me ajudar a repassar tudo isso, as principais notícias, as principais informações, eu tenho ao meu lado meu parceiro de Chucrute FC, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, Xará? Seja muito bem-vindo. Opa, é um prazer grande estar de volta aqui no Chucrute. Vamos falar um pouquinho aí desse momento que a Bundesliga vive, né? Um momento de algumas campanhas bem sólidas, né? Como o Bayern de Munique na frente. Falar também dos times que estão vivendo um pouco mais abaixo na tabela, com bastante confusão, principalmente Dortmund, Bochum, o Leverkusen um pouco apático. Enfim, de diversos temas que a gente vai falar aqui no programa de hoje. Não foi uma rodada assim recheada de gols na Bundesliga como a gente está acostumado a ver. A gente teve 3 placares de 0-0. Union Berlim e Freiburg na sexta-feira, Leipzig e Gladbach no sábado, além de Augsburg e Hoffenheim. Mas a Bundesliga ainda assim é a principal liga da Europa em termos de gols. Pegando ali aquelas principais ligas, né, aquelas 7 principais ligas do continente europeu. A média de gols na Bundesliga na atual temporada é de 3,2, maior do que a Ligue 1, que é a segunda colocada nesse ranking, com 3,02, e maior que a Eredivisie, Premier League, Série A, Liga Portugal e a La Liga. Ou seja, mesmo sendo uma rodada, mesmo a 10ª rodada não trazendo tantos frutos em termos de bola na rede, jogadores como Harry Kane, Omar Marmoush vêm contribuindo para esse número, para essa fama da Bundesliga de ser uma liga de muitos gols se manter viva ao longo dessa temporada 24-25. Antes da gente começar o nosso debate, antes da gente trazer os temas que a gente preparou para esse episódio do Chucrute FC, quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Nós disponibilizamos nossos episódios nas principais plataformas de áudio, além do YouTube. Acompanhe a gente nas redes sociais, a gente traz sempre a divulgação dos nossos episódios, além de informações sobre futebol alemão em geral, e acompanhe também os nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que também trazem uma cobertura ampla sobre o futebol alemão, sobre Bundesliga e sobre seleção alemã, que nos próximos dias entra em campo nessa data FIFA de novembro. Xará, vamos lá então falar sobre campeonato alemão, falar sobre coisas que acontecem dentro e, por que não, também fora de campo. Começando pelo Borussia Dortmund e a sua incrível alergia a jogos fora de casa nessa temporada. Nesse último final de semana, o Borussia Dortmund voltou a jogar fora de casa e voltou a perder, dessa vez diante do Mainz, derrota por 3-1. O Jason Lee abriu o placar para o Mainz, Guirassy chegou a empatar, mas depois Burkhardt e Nebel marcaram os gols da vitória do Mainz. Os únicos jogos fora de casa, Xará, que o Dortmund venceu na temporada foram contra o Phoenix Lübeck na primeira rodada da Copa da Alemanha e contra o Bruges na Champions League. Pela Bundesliga são 5 jogos longe de casa e 5 derrotas. E esse último jogo parecia ser a chance perfeita para quebrar esse jejum, porque o Mainz ainda não tinha vencido em casa nessa Bundesliga. Mas foram eles que saíram de campo com a vitória. E o ponto-chave para esse resultado negativo foi a expulsão do Henry Kahn aos 26 minutos de jogo, com o placar zerado ainda. E há muito tempo, né, Xará, a gente discute aqui no Chucrute sobre deficiências do Henry Kahn, especialmente com a bola no pé, mas nessa temporada a situação se agravou bastante, e com o ingrediente adicional dele ter se tornado o capitão da equipe há pouco tempo. Sim, é nesse ponto que eu até queria começar. Se exige no momento do Dortmund líderes à altura do clube. E Henry Kahn, e principalmente também o Julian Brandt, que é o segundo capitão, vem falhando demais nesse processo. O Dortmund optou por não renovar contratos e fazer uma nova gestão interna dentro do clube, no sentido de ter também de jogadores.
Subliminarmente eu falo de saídas do Mats Hummels e do Marco Reus, que eram lideranças muito ativas em momentos de crise ou também momentos muito bons. E não se tem visto essa personalidade no campo e nem no Brandt. Então, esse é um dos primeiros pontos que já fazem, fazem existir uma crítica em cima deles, principalmente do campo, enquanto papel de capitão. E dentro do campo eu sei muitos comentários, né? Ele, logicamente, assim como todo o time, se torna vítima do que o Nuri Sahin tem proposto dentro das partidas. Algumas entradas, né, às vezes muito e substituições muito ruins, né, como a gente viu no jogo do Real Madrid. O jogo estava ganho e depois o Real Madrid fez 5 gols. E, por exemplo, o Félix Mecha está jogando de zagueiro, uma função que ele pouco domina, embora tenha boa estatura e tenha alguns atributos físicos que pudessem fazê-lo jogar ali, não vai bem. E o Kahn protegendo a defesa, sendo o zagueiro central ou sendo o primeiro volante, é aquilo que a gente já conhece. Ele pode até defender a área decentemente, mas para sair jogando, para tentar fazer algo diferente, ele não vai fazer. É um jogador que depende muito da confiança para ter um grande jogo e também de os companheiros estarem em um bom momento para também ajudá-lo. E esse momento Dortmund fora de casa e até expandiria esse leque para os jogos em casa, não é nada bom. E é isso aí, eu acho que tá falando até um pouco de forma mais geral o momento atual do Dortmund, que é ruim, né? Existe esse contraste, né, do Borussia Dortmund em casa e fora, porque você vê que, se por um lado o time só venceu 2 vezes fora de casa na temporada toda e perdeu os seus 5 jogos como visitante na Bundesliga, por outro lado, o Borussia Dortmund venceu todos os seus 7 compromissos como mandante na temporada, sendo 5 pela Bundesliga e 2 pela Champions League. De qualquer forma, como você mencionou, o cenário geral do time comandado pelo Sahin é bem preocupante, mesmo quando atua lá no Signal Iduna Park, porque o desempenho não vem sendo convincente mesmo nas vitórias, e existe esse cenário de lesões, uma pandemia de lesões no elenco do Borussia Dortmund que enche o departamento médico, que vai fazendo o Nuri Sahin ter que improvisar em alguns casos. Você citou os casos aí do Mecha e do próprio Henrique, que vem precisando jogar como zagueiros às vezes. Muitos jogadores novos, com pouca ou nenhuma experiência de Bundesliga, precisaram ser acionados nas últimas semanas. E é estranha essa questão no Borussia Dortmund, porque não é de hoje, já que a gente vê o departamento médico sendo um ponto-chave da equipe, do clube, do Borussia Dortmund ao longo da temporada. Porque em temporadas anteriores a gente já viu peças importantes e um número grande de jogadores precisando ir ao departamento médico e ficando afastado por lesão por um período considerável. E a gente pega números, por exemplo, do Ian Couto, que na última temporada na La Liga disputou as 34 rodadas pelo Girona, sendo titular em 24 delas. E agora no Borussia Dortmund já vem sendo desfalque por lesão pela segunda vez. Foi titular só 2 vezes na Bundesliga nessa temporada. E é difícil entender como um jogador que atuou com tanta regularidade em termos de tempo de jogo na última temporada chega no Borussia Dortmund e de repente vira uma peça constante no departamento médico. É algo que o clube precisa se atentar e são muitas as questões, né, que a diretoria precisa refletir, partindo dessa questão de departamento médico e pensando também no cargo de treinador, porque até agora o Sahin não demonstrou bons sinais comandando o Borussia Dortmund. Vamos ver se o clube consegue virar a chave a partir da próxima rodada. Tem uma data FIFA para tentar se reerguer. O próximo jogo, pelo menos, é dentro de casa, onde a equipe vem conseguindo bons resultados num jogo contra o Freiburg. E assim, é engraçado que a gente lê as notícias assim, a gente fica meio estupefato, porque a gente não entende aquilo que a diretoria do clube vê fora do campo
e aquilo que de fato acontece no campo. E assim, você vê as declarações do Sebastian Kehl defendendo o que tem acontecido no clube, assim, é desalentador, o que a gente tem, o que você lê, aquilo que a gente vê no campo. E é difícil porque você vê que o time está penando, os garotos estão sendo jogados à fogueira, e deveria se ter mais cuidado nesse processo, é, e, e não se tem, e é difícil depois também exigir muita coisa da temporada a não ser apenas uma vaga na Champions League. Esse parece ser a meta, o objetivo do Borussia Dortmund a essa altura, porque o time já está 10 pontos atrás do líder, do Bayern de Munique. Na Champions League ocupa a 7ª posição, mas pelo menos está ali perto da liderança com 9 pontos. De qualquer forma, acho que a perspectiva do Borussia Dortmund a nível nacional é buscar vaga na competição europeia novamente, né? Buscar uma vaga na Champions League, porque a essa altura o título já parece ser um sonho distante, ainda mais considerando o nível de desempenho que a equipe vem demonstrando nesse momento. E, Xará, pra gente virar o capítulo nesse episódio do Chucrute FC, vamos falar talvez da grande surpresa nessa rodada do campeonato alemão, que foi o empate do Bayer Leverkusen contra o Bochum. Os atuais campeões da Bundesliga jogaram fora de casa, mesmo assim se esperava uma vitória até tranquila, porque o Bochum vinha de tomar um 7-2 do Eintracht Frankfurt no final de semana passado, mudou de treinador, o Bayer Leverkusen chegando com o título de atual campeão da Bundesliga, mas não conseguiu ir além de um empate, conseguiu abrir o placar jogando fora de casa, mas sofreu o gol do 1-1 já na reta final da partida. E olha, Xará, no início da temporada era de se imaginar que o Leverkusen teria outro grande ano pela frente por ter mantido o treinador e praticamente todo o elenco, mas até agora os resultados vêm sendo um pouco distantes do que a gente viu na última edição da Bundesliga. E esse resultado do final de semana, empatando contra o Bochum, provavelmente foi o mais frustrante, se não um dos mais frustrantes da equipe nessa temporada. O Bochum só tinha somado um outro ponto no campeonato até esse final de semana, que foi num empate contra o Holstein Kiel. E repito, vinha de sofrer 7 gols na rodada anterior. O Leverkusen, acho que de pontos a se lamentar, esse pelo menos já seria o terceiro. Porque o jogo do Kiel também é um jogo que dói bastante, porque 2-0, tomar um empate 2-2 é difícil. Mais da posição que o Kiel está no campeonato. E o do Bremen, de certa forma, embora o Bremen naquele dia tenha feito também um grande jogo. E assim, o que mais preocupa é a questão do foco do Leverkusen nas partidas. Todo mundo já tem uma certa noção do que o Leverkusen vai fazer. Sabe que vai ter o Wirtz ali flutuando entre os setores, tentando se aproximar do Xhaka e do Andres para tentar, ou do Paulo, enfim, para tentar receber e tentar acionar o Frimpong no lado, o Grimaldo do outro, e ou o Chique ou o Boniface na profundidade também, para tentar fazer um gol. Seja via cruzamento, seja uma ruptura desse atacante centralizado. Então, os adversários já estão atentos àquilo que vai acontecer. E o que mais também incomoda é a questão do comportamento defensivo, né? O Xhaka já reclamou disso no início da temporada, falando que o time tem que estar mais focado. O próprio Boniface e o Chic duelam no ataque pelas posições. Isso também é um fator que tem sido levado em conta pelo Xabi Alonso. E o Alex Garcia, hoje, até uma entrevista que a Kicker soltou, também citou essa questão da concentração nos jogos. Isso fica muito nítido na área defensiva, né? No setor defensivo do Leverkusen. Às vezes você não tem uma pressão tão agressiva assim ao adversário, isso cede espaço e gera muitas oportunidades de gol. E sejam ele de quaisquer nível, seja esse adversário de qualquer nível. Pode ser o Werder Bremen ou o Liverpool. Então, é algo que preocupa tanto o Xabi Alonso, que já percebeu isso, tanto os jogadores que estão no campo reconhecem essa fraqueza.
Até a 10ª rodada da Bundesliga na última temporada, o Leverkusen liderava com 30 pontos, 30 gols marcados, além de 10 gols sofridos. Agora o time tem 17 pontos, com 21 gols marcados e 16 sofridos. Essa comparação dá uma noção de como a diferença aparece tanto no ataque quanto na defesa da equipe do Bayer Leverkusen na atual temporada. No Scrute a gente já tinha passado por esse ponto que você mencionou, né, Xará, sobre o time estar sendo mais vazado na atual temporada, com uma pressão pós-perda mais frágil, mas dá para notar que os problemas se estendem também ao setor ofensivo, né? Acho que esse jogo contra o Bochum deu uma demonstração disso, criando pouco contra uma equipe que vem sendo muito vazada na Bundesliga, que sofreu 7 gols no final de semana anterior, e o retrospecto recente do Victor Boniface também não vem sendo muito positivo, né? Ele que foi o grande atacante do Bayer Leverkusen na última temporada, mesmo perdendo ali a reta final do campeonato alemão por lesão. Ele foi muito mal contra o Stuttgart recentemente, perdendo algumas boas chances de gol que poderiam dar a vitória para o Bayer Leverkusen. Agora contra o Bochum também teve uma atuação discreta. O Boniface vem sendo um reflexo desse momento ruim da equipe treinada pelo Xabi Alonso. Claro que a questão não recai somente nos ombros do atacante nigeriano. O Leverkusen também poderia estar criando mais diante de equipes como o Bochum, lanterna da Bundesliga, mas Boniface acho que é um reflexo desse momento complicado do time na atual temporada. É que também tem as lesões do Terrier e do Adli, que também impactam um pouco também nessa falta de opções de ofensiva do Leverkusen, né? O Adli não joga desde o jogo da Champions contra o Brest e o Terrier também não joga desde o jogo contra o Bremen, ou seja, um jogo seguido do outro. Estatisticamente talvez não fizessem tanta diferença assim, mas eram jogadores importantíssimos, né? O Adli, às vezes entrando como titular, às vezes vindo como reserva, fazia uma fumaça no jogo, incendiava o ataque do Leverkusen, e era uma arma interessante. O Terrier, que assim que se machucou, vinha uma franca evolução na temporada, já se adaptando um pouco mais ao estilo de jogo do Xabi Alonso, e essa lesão interrompeu esse processo. Então, eles estão próximos de voltar, pode ser armas aí interessantes que possam resgatar esse ataque que não deixou de ser tão poderoso assim do Leverkusen para a sequência da temporada. E eu acho que um dado também interessante que reflete bem o momento que o time tem é que nos mesmos 17 jogos do ano passado, o time tinha uma média de posse de bola em 61,5%. Nesse ano, a média de posse de bola do Leverkusen é de 59,2% nos mesmos 17 jogos. Então, já se vê como os adversários conseguem ler melhor esse time e também como deixar o Leverkusen mais tempo sem a bola é importante para você, além de controlar eles, não gerar chances de gol, de também minimamente você ter condições de tentar atacá-los e tentar criar oportunidades. E trazendo também números sobre a questão do Victor Boniface, ele marcou um gol em cada um dos primeiros 4 jogos do Bayer Leverkusen no mês de outubro, contra Milan, Holstein Kiel, Eintracht Frankfurt e Werder Bremen. Mas aí nos 4 jogos seguintes, que são os 4 últimos, ele passou em branco contra Elversberg pela Copa da Alemanha, depois Stuttgart, Liverpool e agora no último final de semana contra o Bochum. O Xará também comentou sobre essa disputa que parece se aquecer entre Boniface e Patrick Schick. Vamos ver quais medidas o Xabi Alonso pode tomar nas próximas semanas para tentar trazer um pouco do Leverkusen da última temporada para esse time atual, para ver se ele consegue recolocar a equipe nos eixos. Agora, ainda falando desse último jogo do Leverkusen, do empate em 1-1, os torcedores do Leverkusen certamente saíram muito frustrados da partida, mas a torcida do Bochum saiu muito feliz com certeza, porque esse empate não estava nas contas da equipe. O Bochum só tinha somado 1 ponto no campeonato até aquele momento, no empate contra o Holstein Kiel, e agora com o empate consegue dobrar a sua pontuação no campeonato.
Ainda é pouco, mas é um primeiro passo na luta do time contra o rebaixamento. O Bochum segue na última colocação. E, Xará, desde que chegou à Bundesliga, o Bochum vem contando, de certa forma, com pequenos milagres para se manter elite diante de um orçamento que é muito menor do que a média do campeonato como um todo. E agora o time confia essa missão de permanência a um treinador com muita história na Alemanha, o Dieter Hecking, que conseguiu, no seu primeiro compromisso, treinando o Bochum, esse bom resultado com um empate diante do Bayer Leverkusen. Acho que a gente já viu, Xará, no Bochum desse último sábado, um retrato do que pode ser a equipe ao longo da temporada como um todo, uma equipe mais pragmática, apostando na defesa. Essa vem sendo, de certa forma, algumas das características dos trabalhos mais recentes do Dieter Hecking. E na atual situação do clube pode ser uma solução viável para se manter na primeira divisão. Com certeza, né? Ainda mais tendo o último retrato de trabalho que o Dieter Hecking teve, que foi no Nuremberg. Ele foi gestor por lá de 2020 a 2024, mas no final da temporada 22-23 ele assumiu o time e conseguiu salvar do rebaixamento, evitando um drama maior para o Nuremberg, que hoje até está bem na segunda divisão, mas isso é papo para mais à frente. E falando também um pouquinho mais quem é o Dieter Hecking, que eu acho que é importante, ele é um treinador histórico dentro da Bundesliga. Ele treinou o Borussia Mönchengladbach, o Nuremberg, como eu citei, o Hannover e o Alemannia Aachen, que foi inclusive seu primeiro trabalho lá em 2006, quando o Aachen frequentou a primeira divisão e estava treinando a equipe. O último título dele foi com o Wolfsburg na Copa da Alemanha de 2015, aquele time que ainda tinha o De Bruyne, foi campeão, o Seco, que foi campeão em cima do Borussia Dortmund. E estava durante alguns anos já fora do cenário de ser um treinador de forma oficial de uma equipe. Como eu disse, o último trabalho dele foi bem curto, no Nuremberg, apenas de pouquíssimos jogos no final da temporada de 2022-23, e voltou agora sendo o treinador, com também um contrato um pouco peculiar para os padrões atuais de futebol, até porque o Bochum é um clube que não tem muita capacidade financeira atualmente. O Bochum admitiu a contratação dele, impondo uma condição: não traga nenhum membro adicional para formar a sua comissão. Apenas o Dieter Hecking chegou ao Bochum, e tanto que o auxiliar dele agora é o Marta de Kruska, que foi auxiliar técnico do Heiko Butcher nessa final agora de temporada passada, e voltou agora ao clube para ajudar o Dieter Hecking. E, enfim, falando do jogo em si, foi um Bochum que a gente não viu durante a temporada inteira. Questão principalmente também de espírito. O Bochum era uma equipe muito apática, sofria gols e sentia psicologicamente esse impacto. E o que mais fez diferença, com certeza, foi esse espírito. A presença dele foi fundamental, porque não é fácil você estar atrás do placar de um time que foi campeão da forma que foi o Leverkusen no último ano, e você demonstrar uma força. Foi uma demonstração de força do Bochum no final de semana. E o Hecking tentou chegar até essa demonstração de força, mudando um pouco o que vinha sendo apresentado. O Bochum era uma equipe que jogava um 4-4-2, no formato mais de losango, com alguns jogadores como o Dani De Witt, o Ivan Ordetz nessa reta final de trabalho dele, do Peter Zeidler, que era o antigo treinador, e também o Erhan Mazovic como titulares nesse time. E o Dieter Hecking barrou eles. Colocou de volta o Tim Oermann, o Gerrit Holtmann, que é uma história bem legal de contar, mas à frente eu vou me aprofundar. E também deu mais espaço ao Matus Berro, que também começou a temporada como titular e depois oscilou e voltou para o banco, e agora voltou a ser titular de novo com o Dieter Hecking. E com esses jogadores, o Bochum foi a campo, escalado num 5-3-2, marcando de forma bem compacta, mais no meio campo, pouca pressão na bola, tentando estar muito junto para tentar evitar esses passes que o Leverkusen gosta de fazer às costas da linha adversária. Isso funcionou, principalmente nos momentos que o Leverkusen perdia a bola. O Bochum tinha uma transição com relativa rapidez, que é uma cobrança que o Dieter Hecking teve. Ele admitiu na coletiva pós-jogo: não dá para você competir na Bundesliga se você não tiver uma equipe veloz. E o Bochum, de fato, não tinha uma equipe veloz, era uma equipe extremamente pesada. Isso apareceu bastante a partir dos 20 minutos do segundo tempo para frente. No primeiro tempo foi um primeiro tempo de chances mais escassas.
O Brochinski teve duas chances no minuto 17 e no minuto 43 para tentar igualar o jogo, porque o gol do Leverkusen foi no minuto 18 do primeiro tempo. Um raro erro de concentração, uma cobrança de falta muito rápida cobrada pelo Florian Wirtz. O Schick deslocou o goleiro, o Patrick Davis, e fez 1-0. E no segundo tempo, como eu disse, o jogo por fora, o jogo pelo lado do campo do Bochum começou a encaixar, as mexidas fizeram muita diferença. A entrada do Koji Miyoshi, que foi o grande autor do gol, ele estava no momento certo, na hora certa. O Christian Gamboa, que é um grande ícone do clube, apareceu bastante pelo lado direito, junto do Passlack também antes dele entrar. E pelo lado esquerdo, o Gerrit Holtmann, enquanto teve fôlego, fez muito bem o papel de ala esquerdo. E depois, com as mexidas, o Vitek assumiu essa posição, que é até o original dele, ele é um ala de função, e jogou como zagueiro nessa partida. E no final, naquele barata voa, no abafa, o gol do Koji Miyoshi aí, que nós vimos. Mas, para falar de outros atores assim do Borro, eu falei inicialmente ali do Gerrit Holtmann, e por que a história dele é especial. Ele é um jogador que, no primeiro ano que o Borrom se salvou do rebaixamento, foi importantíssimo, marcou muitos gols, inclusive teve um dos gols eleitos os mais bonitos da temporada, que foi na segunda rodada, ele sai driblando metade da defesa do Mainz e chuta uma bola no ângulo superior direito. E com o passar dos anos, ele foi sendo esquecido. E nessa janela de verão, ele estava cotado para sair do clube. Ele ficou emprestado ao Darmstadt na temporada passada e não foi bem. E estava cotado para sair. O Peter Zadler não queria aproveitá-lo. A questão do comportamento dele sempre foi uma questão muito séria para os gestores do Borrom, mas o Dieter Hecking é conhecido por ser um treinador empático, embora não tenha dificuldade de tomar decisões difíceis, como ele já tomou. Por exemplo, o Aliou Cissé, que chegou nessa janela de verão, já não tem jogado. Teve atos de indisciplina, chegou atrasado no treino, não foi nem relacionado para o jogo desse final de semana. Perdão, Aliou Baldé, para não fazer confusão com o treinador de Senegal. E é um pouco disso, né? O Holtmann estava cotado para sair e ele conseguiu jogar e jogou muito bem, como uma função que ele não conhecia, que era a ala esquerda, e está aí recuperando o terreno dele no clube. Essa é a primeira grande história, o primeiro grande jogador que o Dieter Hecking já recuperou. Mas para a gente chegar também ao Dieter Hecking, teve alguns eventos anteriores que chegaram a essa conclusão. Né? A campanha do Borrom, todo mundo já sabe, é muito ruim. Inclusive superando a do Tasmania Berlim, que na teoria era a pior da história. O Borrom conseguiu superar isso na penúltima rodada, quando foi derrotado pelo Frankfurt por 7-2. O Borrom, em 2024-25, fez uma campanha de apenas 6 gols marcados e 9 gols marcados e 29 sofridos. O Tasmania Berlim, na temporada de 65-66, marcou 6 gols e 25 sofridos. Mas, na altura, eles marcaram 4 pontos. O Borrom apenas 1. Então, por esse dado, a campanha do Borrom ainda é pior que a do Tasmania, que era conhecido o pior time da história da Bundesliga. E seguiu também com vários problemas internos. Né? A demissão do Peter Zadler, que foi cercada de polêmicas. Ele foi um treinador de personalidade muito forte, de querer impor as suas ideias, embora os jogadores não tivessem conseguindo fazê-la. Internamente, gerou discussões com funcionários do clube, decretou uma proibição de cerveja, e a cerveja só seria autorizada no vestiário apenas se o Borrom alcançasse alguma vitória. Acho que para mim essa é a melhor parte de toda essa história, que é bem comum no futebol, uma proibição de cerveja, ainda mais num país que culturalmente tem muita cerveja. E também a demissão do Mark Letal, que foi quem bancou a contratação do Peter Zeidler lá no início da temporada. O Borrom sempre quis um treinador experiente para essa temporada, para tentar não sofrer com o rebaixamento, e o tiro inicialmente saiu pela culatra. Ele foi demitido com pouquíssimos jogos. E, obviamente, isso também implicou
no pedido de demissão do presidente Hans-Peter Willis, que estava no comando do clube desde 2012. E ele pediu as contas, e agora o Bochum não tem presidente, não tem diretor esportivo, e agora encontrou o técnico. Inclusive, na apresentação do Dieter Hecking, o Ilia Kainzig, que é o diretor administrativo do Bochum, agora está assumindo interinamente também a gestão do futebol, que até o ano novo, ou seja, até 2025, o Bochum não vai ter diretor esportivo. E essa pesquisa vai ser feita bem criteriosa, porque o Bochum não tem investimentos, não tem muitos recursos. E esses recursos são escassos e estão sendo utilizados para pagar multas de rescisões de contrato com antigos treinadores. Por exemplo, o Thomas Lett, que é o treinador que foi demitido em abril, está na folha salarial do Bochum até 2026. Agora tem mais um, o Peter Seidler, e sua comissão também. O Bochum só conseguiu eliminar problemas de rescisão de treinadores o Jan Fischer, que era o auxiliar técnico do Peter Seidler e estava cotado para ser o auxiliar técnico do Dino Pepmiller no Eintracht Frankfurt. Então, os problemas realmente são graves. Sem contar que as cotas de TV do clube diminuíram em relação ao ano passado, por conta dessas decisões. Então, o papel e a luta do Bochum nessa temporada não pode se resumir a outra, tem que tentar escapar desse rebaixamento de alguma forma. E como por lá eles gostam de definir a palavra milagre, então eles estão na busca do Fünfte, que é quinto, né? Quinto milagre aí, porque realmente é bem difícil. O próprio Dieter Hecking disse na entrevista dele de abertura: não posso prometer isso em relação ao rebaixamento. Eu não sou um Messias, não sou mágico. No momento não estamos prontos para a Bundesliga. A tabela não mente. A minha tarefa é rever este julgamento. Fecha aspas. Olha o tamanho da responsabilidade do Dieter Hecking tentando salvar o Bochum em meio a todo esse caos que está ao redor dele, enfim, com o Bochum sem grande poder de investimento, também sem um elenco muito estrelado, que perdeu peças importantes da última temporada para a atual. Mas se experiência é algo que pesa na hora de tentar salvar um time do rebaixamento, o Bochum foi de fato no nome certo, porque entre os atuais treinadores do campeonato alemão, nenhum tem mais jogos pela Bundesliga do que ele, e a diferença não é pequena. O Dieter Hecking tem 419 partidas de Bundesliga no currículo. O segundo colocado nesse ranking é o Marco Rose, do Leipzig, com menos da metade, 172. É impressionante o tamanho da diferença do Dieter Hecking em relação aos outros treinadores que estão no comando de equipes da Bundesliga nesse momento. E não é puramente experiência na Bundesliga, o Hecking tem experiência justamente nesse tipo de tarefa, de salvar times do rebaixamento. O Xará já citou o caso recente do Nuremberg, mas em outras situações ele já pegou equipes em situações difíceis e fez muito bem o trabalho de bombeiro. Com Wolfsburg foi assim, com Borussia Mönchengladbach ele também conseguiu algo parecido. Ou seja, pode não ser um treinador brilhante, um treinador de grandes inovações e de um estilo de jogo extremamente, enfim, que agrade aos olhos da maioria das pessoas, mas é um cara que já conseguiu outras vezes fazer esse papel de bombeiro e salvar equipes do rebaixamento. É disso que a equipe do Bochum está precisando. O Xará já mencionou também as 6 equipes, né, que o Hecking já comandou na Bundesliga na carreira: Alemanha, Aachen, Hannover, Nuremberg, Wolfsburg, Gladbach e agora o Bochum. O recorde de mais clubes diferentes comandados por um mesmo técnico na Bundesliga é de 8. Ou seja, se o Hecking decidir estender alguns anos a carreira dele, é capaz de alcançar essa marca, de alcançar esse recorde. Xará, agora falando de outro jogo, fechando esse jogo de Bochum 1, Bayer Leverkusen 1, queria só corrigir uma informação que eu dei mais cedo. Eu falei antes que o Leverkusen, a essa altura na Bundesliga, liderava o campeonato com 30 pontos. Na verdade, o Leverkusen tinha 28. A diferença para a atual edição da Bundesliga é de 11 pontos a menos. Lá atrás tinha 28, agora tem 17. Se a gente fizer essa comparação da 10ª rodada da temporada passada com a
rodada da atual temporada, o Leverkusen é quem tem o saldo mais negativo, de 11 pontos a menos. E o saldo mais positivo é do Union Berlim. Virando a página nesse episódio do Chucrute FC, já falamos de equipes que estão em momentos mais tensos na temporada, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Bochum, lanterna da competição, tentando se reerguer. Agora, quem não pode reclamar muito da vida é o torcedor do Eintracht Frankfurt, especialmente Omar Marmoush, que não para de impressionar nessa temporada. Está empatado na artilharia da Bundesliga com 11 gols, ao lado de Harry Kane. É o líder de assistências do campeonato com 7. Ninguém supera as 18 participações diretas em gol de Marmoush no campeonato. E a gente só tem 10 rodadas disputadas. É impressionante o que esse jogador egípcio vem fazendo. Ele ainda fez um gol de falta em cada um dos 3 últimos jogos dele na temporada. 2 pela Bundesliga, 1 pela Liga Europa. O último jogador nas principais ligas europeias a alcançar essa marca, a fazer gol de falta em 3 partidas consecutivas, foi ninguém menos que Lionel Messi ali no ano de 2019. Gol de falta mais recente dele aconteceu nesse último final de semana contra a equipe do Stuttgart, que ajudou a Eintracht Frankfurt a vencer por 3-2 num jogo assim emocionante. O Eintracht Frankfurt abriu 3-0, depois sofreu 2 gols, o Stuttgart chegou a comemorar o empate ali nos acréscimos do segundo tempo, mas o gol acabou sendo anulado e o Frankfurt soma mais 3 pontos para se manter ali na parte de cima da tabela, na terceira colocação, 6 pontos abaixo do líder Bayern de Munique, 1 ponto abaixo do Leipzig. Frankfurt guiado especialmente por Omar Marmoush. Que temporada vem fazendo esse egípcio, Xará? Com certeza, né? Parecia que a gente estava nos últimos podcasts antevendo o que iria acontecer. A gente chegou a comentar bastante sobre o quão bom era a dupla Ekitike e como eles completavam lá no início da temporada e como isso se efetivou de fato, né? Esse final de semana teve gol dos dois, mas falando do Marmoush em específico, ele virou um cara que o jogo tá difícil, pega a bola debaixo do braço e resolve, né? O jogo do Slavia Praga foi lá, tá difícil fazer um gol, vai lá, botou a bola no ângulo do goleiro do Slavia. Então, tem sido bem legal vê-lo jogar e ver o desenvolvimento, porque ele chegou na Bundesliga como um desconhecido, ele foi formado na base do Wolfsburg. O primeiro jogo dele foi contra o Gladbach, se eu não me engano, lá na pandemia. Fez uma temporada bem mediana no Stuttgart e pouca gente lembrava dele. Ficou muito marcado por ser um jogador que apenas marcava pouquíssimos gols e perdia muitos. E depois estourou com, curiosamente, Niko Kovac, um treinador que é bem questionável assim, para 90% dos fãs da Bundesliga assim, que conhecem. Niko Kovac ajudou no desenvolvimento dele. Ele se tornou um jogador extremamente físico, extremamente completo no jogo de costas para o gol. E agora, com o Dino, também se tornou um cara decisivo em bolas paradas. Eu acho que talvez fosse um atributo que a gente não via nele ainda. A questão física e a questão de fazer gols, o Wolfsburg conseguiu lapidar. Mas o fator de ser decisivo, de poder pegar uma bola e tirar um coelho da cartola, tem mérito aí nesse atual trabalho do Franco. Lembrando que o Marmoush saiu do Wolfsburg para o Eintracht Frankfurt no meio do ano passado, sem custo de transferência. Que jogada da equipe do Eintracht Frankfurt, que já até tinha feito algo parecido, né, com o Kolo Muani, também adquirindo ele de graça e vendo ele explodir de uma forma incrível lá em Frankfurt. Agora é o Marmoush que está explodindo com a camisa do clube. E a importância dele nas bolas paradas, Xará, que você mencionou, nem se resume às cobranças de falta que ele conseguiu enfileirar gols nessa última semana. O Eintracht Frankfurt lidera a Bundesliga em gols de bola parada, com 7, e o Marmoush participou de todos eles. Além das 2 cobranças de falta recentes, ele também converteu 2 pênaltis e cobrou 2 escanteios que geraram um gol. Um deles nesse jogo, inclusive. Exatamente. E o Marmoush
tem casado muito bem com o estilo do jogo do Eintracht Frankfurt, no estilo de jogo que o Dino Topmuller vem colocando em prática, não só pelas bolas paradas, mas também pelo estilo de jogo em velocidade, saindo rápido da defesa para o ataque. Essa característica do Marmouche vem sendo muito bem explorada nessa temporada. O gol contra o Bayern de Munique é um bom exemplo disso. O time saindo da defesa para o ataque em pouquíssimos segundos e o Marmouche balançando as redes do Manuel Neuer naquela oportunidade. E uma estatística curiosa também, Xara, é que, considerando todas as competições, o Marmouche tem 14 gols marcados e 10 assistências. Entre todo mundo que está nas principais ligas europeias, entre todos os jogadores, só um ou outro alcançou dígitos duplos nessas duas categorias, ou seja, pelo menos 10 gols e 10 assistências. E esse outro jogador se chama Mohamed Salah. Ou seja, o Egito não pode reclamar de dupla de ataque, porque talvez eles tenham a dupla de ataque do momento no futebol mundial de seleções. É verdade, né? E o futebol africano, novamente, né? Sendo a vanguarda aí pro pro futebol mundial. Tem muitos bons jogadores aí, vários cantos, assim. Boniface, né? Da Nigéria, aí. Inclusive Nigéria, que eu acho que, se não me engano, vai ser sede da Copa Africana de Nações no ano que vem. Então, tem todo um contexto aí muito legal que o futebol africano tem passado e se desenvolvido, e também na Bundesliga, porque se a gente tem o Marmouche aí estourando, tem, né, tantos outros aí, o próprio Boniface, na segunda divisão você tem também os seus nomes, o Christian Antwiadje, que joga no Schalke, jogou na seleção luganesa, você tem o Raniggs Königsdorfer também no Hamburgo, tem também os famosos pais e mães que são africanos e também têm filhos que nasceram na Alemanha, mas também têm ascendência, como o Noel Futkeirfurt, enfim, vários nomes assim. Linton Maina do Colônia, enfim, senão eu deixava falar uma lista aqui, mas bem legal. E só uma pequena correção, o Eintracht tem 7 gols de bola parada na temporada, na Bundesliga. Marmouche participou, de fato, de todos eles. Foram os 2 gols de falta, esses 2 da última semana, 2 pênaltis convertidos e 3 cobranças de escanteio que geraram um gol e não 2. Enfim, a gente achava que o Harry Kane tinha grande potencial para disparar na artilharia do campeonato. Ele até agora está encontrando um concorrente de altíssimo nível, Omar Marmouche e Kane, empatados na artilharia do campeonato após 10 rodadas, 11 gols para cada um, impressionante a média de ambos, né? Mais de um gol por jogo de média. Agora, Xará, já que a gente gostou dessa ideia de falar de times em crise nesse episódio do Chucrute FC, vamos para mais um, porque a principal notícia que abriu essa semana no futebol alemão partiu do Hoffenheim com a demissão do Pellegrino Matarazzo, treinador que estava há pouco menos de 2 anos no cargo, deixa o clube após empatar contra o Augsburg em 0-0 nessa última rodada. Hoffenheim está ali na beira da zona de rebaixamento. O São Paulo é o 16º, está ali na antepenúltima colocação, posição que levaria ao playoff de rebaixamento. O Hoffenheim está logo acima, 1 ponto a mais apenas, e o Pellegrino Matarazzo acaba deixando o clube, que vem vivendo, a gente já mencionou isso num episódio recente do Chucrute, né? O Hoffenheim vem vivendo uma situação muito turbulenta fora dos gramados, que vem respingando também para o campo. Com certeza, né? A gente já citou aqui a demissão de vários corpos diretores do Hoffenheim, eu não vou me aprofundar muito nisso. Mas essa demissão do Matarazzo, eu acho que era a pedra mais cantada desde que a temporada começou. Você sabia que era um treinador que não ia chegar até o fim dela. Isso é bem peculiar. Assim, dos 18 clubes, para mim, pelo menos, era mais óbvia que iria acontecer. Também por esses fatores que aconteceram no passado, né, que a demissão do Alexander Rosen, que era um dos grandes defensores dele, no comando e tudo mais. E não está mais lá. E a alternativa a isso, agora, parece que o Hoffenheim quer fazer um pacotão Sturm Graz, porque o André Chica, que era o antigo diretor esportivo do Sturm Graz, assumiu o cargo de CEO do Hoffenheim desde o início do mês passado,
e está liderando as conversas para trazer o atual treinador do Sturm Graz, que é o Christian Ilsenberg, que colocou o Sturm Graz de novo como uma referência do futebol da Áustria, foi campeão por lá nos últimos anos, e inclusive jogou com o Borussia Dortmund na última semana. E, enfim, é um treinador que surpreende assim, o nome inicialmente, não é o mercado que a Bundesliga tem explorado cada vez mais, e pode ser uma alternativa interessante. Confesso que não conheço muito seu trabalho, mas estatisticamente o que tem se vinculado é o que é um nome interessante, um nome aí que faz um pouco sentido dentro da estrutura de pensamento de futebol do Hoffenheim. E, enfim, os antecedentes dessa demissão do Matarazzo também têm ligações com o campo. Embora ele tenha conseguido ajustar minimamente a equipe nessas últimas semanas, os resultados pesam muito. A derrota para o São Paulo dentro de casa é um fardo muito pesado. O São Paulo não fez muito esforço para ganhar do Hoffenheim. Soube defender muito bem nas transições e nos cruzamentos. Conseguiu chegar até os gols, e levou os 3 pontos. Acho que das vitórias do São Paulo, essa talvez seja a mais importante aqui, né? Por mais que não tenham sido muitas, apenas 2, essa tenha sido a mais importante. E os jogos anteriores, assim, uma equipe muito dependente do Bischoff fazer alguma coisa, o jogo também pelos lados do campo, entrar algum cruzamento, o Kramaric tinha mais responsabilidade em finalizar. Então é um time muito pobre a nível ofensivo e defensivamente também muito vulnerável. Os jogos contra o Porto, assim, na Liga Europa, o Hoffenheim pouco ofereceu resistência. A partida também contra o Heidenheim. Heidenheim poderia muito bem também vencer a partida. Até o próprio jogo de sábado contra o Alba foi um jogo bem ruim, nesse contexto lá dos dois lados, mas com algo um pouquinho melhor. Então, assim, é uma demissão que é bem entendível, por assim dizer, do Pellegrino Matarazzo, que não tinha mais clima para ficar. Os dirigentes optaram pelo aquilo que fazia mais sentido ali para eles. E acho que o Hoffenheim tem totais capacidades de se recuperar. Tem um time muito qualificado, né? Lentamente você vai ver o Arthur Chaves ganhando mais espaço, 2 minutos. É um jogador que veio meio caro, né? 7 milhões de euros do Acadêmico de Viseu, mas está se mostrando um estabilizador defensivo. O Hoffenheim não sofre tantos gols como sofreu no início da temporada. E o caos que o time tinha de zagueiros pode-se dizer que minimamente está resolvido. Agora precisa encontrar um pouco melhor essa chave do meio-campo e do ataque, que é um pouco crítica. O Hoffenheim marcou apenas nos últimos 3 jogos, se você colocar a Liga Europa no bolo, 2 gols. Nenhum contra o São Paulo, nenhum contra o Heidenheim, nenhum contra o Alba. Então, é um pouco crítico o momento do ataque do Hoffenheim. E o Pellegrino Matarazzo assumiu o cargo de treinador do Hoffenheim em fevereiro de 2023, conseguiu naquela temporada 22-23, na reta final, salvar a equipe do rebaixamento por pouco. Na última temporada conseguiu evoluir com a equipe, levou o Hoffenheim à classificação para a Liga Europa, mas nessa atual temporada as coisas se agravaram bastante, o nível de resultados acabou caindo bastante. O Hoffenheim só tem 3 vitórias em toda a temporada. Uma na Liga Europa contra o Dinamo de Kiev e outras 2 na Bundesliga contra o Bochum e também contra o Holstein Kiel, justamente os 2 últimos colocados do campeonato alemão. Agora o Hoffenheim, como o Xará já adiantou, muito perto de fechar com o treinador do Sturm Graz. Xará, vamos agora para fechar, para ir para a reta final da nossa edição do Chucrute FC, passar rapidamente pelos outros jogos que aconteceram nessa rodada. A rodada que começou na sexta-feira com um empate em 0-0 entre Union Berlin e Freiburg. O Freiburg teve a grande chance do jogo, a grande chance de gol da partida, mas o Vincenzo Grifo acabou perdendo um pênalti logo aos 20 minutos de jogo. Detalhe, o Freiburg perdeu seus últimos 5 pênaltis na Bundesliga. São 2 da última temporada e 3 da atual temporada. Uma sequência realmente trágica da marca da cal para a equipe comandada pelo Julian Schuster.
Pulando para o sábado, a gente teve a vitória do Bayern de Munique contra o São Paulo. Bayern de Munique líder com 5 pontos de vantagem sobre o Leipzig. Gol marcado contra o São Paulo pelo Jamal Musiala. Aliás, um golaço do Musiala de fora da área. Também tivemos a vitória do Werder Bremen contra o Holstein Kiel. Gol da vitória marcado pelo Oliver Burke já ali na reta final do jogo, quando a partida parecia se encaminhar para um empate em 1-1. Também tivemos um empate sem gols entre Leipzig e Borussia Mönchengladbach. O Leipzig viu o Bayern de Munique abrir um pouco mais de vantagem na ponta da tabela. 2 tropeços seguidos para o Leipzig na Bundesliga. Também tivemos no domingo a vitória do Wolfsburg sobre o Heidenheim por 3-1. São esses os jogos da rodada. Os outros jogos da rodada, as outras partidas a gente já tinha explorado mais a fundo. Você tem algum comentário, Xará, adicional sobre esses jogos? Não, pode ir à frente. Então vamos com você mesmo, Xará, para falar de segunda divisão da Bundesliga. Quais são as principais novidades? Bastantes. Parece que tudo aquilo que eu falei minha última aparição já não vale mais de nada. Esse campeonato ele é muito louco em pouco tempo e acho que é por isso que eu amo muito. Para vocês terem uma noção, da última vez que eu vim aqui, os líderes eram Fortuna Düsseldorf, Karlsruhe e Magdeburg. Atualmente, o Fortuna Düsseldorf é o único que se mantém ali perto dos líderes. O Fortuna atualmente ocupa a terceira posição com o Karlsruhe em quarto e o Magdeburg foi para nono, porque não vence há muito tempo. E os times que estavam frequentando ali a quinta e a sexta posição subiram. Simplesmente o Hannover é o líder do campeonato com 22 pontos e o Paderborn é o segundo com 21. Ou seja, então já embaralhou toda a parte de cima da tabela. E apenas para citá-los, para não deixar passar, porque eu queria fazer comentários um pouco mais longos de outros clubes, o Hannover tem uma campanha excepcional dentro de casa. É a única equipe que venceu todos os seus jogos em casa, mas fora de casa tem uma campanha muito ruim. Não vence há muito tempo longe do seu estádio. O último final de semana foi derrotado pelo Wolfsberg, num jogo bem surpreendente, 3-1 para o time da casa, que é o sexto colocado, faz uma boa campanha, tirando muitos pontos dos times que estão lutando pelos lugares de promoção. O Paderborn oscila muito, muitos empates. É o time que mais empatou junto do Magdeburg nessa temporada, com 6 empates. E por isso que também não consegue estar muito à frente, muito descolado, assim, embora tenha alguns jogos bem bons durante a temporada. Mas o que eu queria de fato destacar são alguns clubes. O Colônia, o Nuremberg, o Darmstadt, o Schalke e o Furt. E para eliminar isso, tudo eu vou setorizar, começando pelos times da Franconia, ou seja, o Furt e o Nuremberg, para a gente entender um pouquinho melhor. O Nuremberg passou por uma transformação ofensiva, né, jogando agora com 3 zagueiros, e Mahir Emireli e também o Stefano Tsitsipas estão despontando como referências desse time. Era um time que tentava ter muita bola, tentar circular e tentar atrair o seu adversário o tempo todo. Virou um time extremamente rápido, veloz, com muito jogo pelos lados do campo, usando muito o Danilo Soares, brasileiro, na ala esquerda, com bom destaque. O Julian Justvan orquestrando esse meio campo, também tendo um papel muito bom de protagonista. E esses jogadores fantásticos que o Nuremberg trouxe na janela de verão. O Emerelli veio do futebol croata e pouca gente conhecia e fazendo bastante gols nesse princípio, nesse metade da temporada já, por assim dizer, metade do turno. E o Tsimas é um jogador que veio com muito nome, vindo do PAOK, com um grande nome na seleção grega sub-21 e tem se provado ser um grande atacante, talvez nem fique para o Nuremberg, de fato, para o próximo ano, até porque ele é um jogador emprestado, mas o Nuremberg tem a intenção de comprá-lo e revendê-lo para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, assim como o Fortuna Düsseldorf fez com o Cristo Tisoles nesse verão. E para falar do Furt, a equipe dos Extremos vem em um momento completamente oposto do seu rival. O Furt começou a temporada bem, lá em cima, mas decaiu muito. Não vence há vários jogos. Demitiu o seu treinador, o Alexander Zorniger.
até de forma bem polêmica, porque ele é um treinador que no início da temporada, lá na terceira rodada, criticou muito seus jogadores, principalmente o goleiro Noel, que é jovem, e com certeza isso pesou o clima para ele ficar no clube. E também demitiu o grande mentor do clube nos últimos anos, que era o seu diretor esportivo. E acabou. E com isso está sem treinador o Leonhard Haas, que estava assumindo o clube interinamente. Foi demitido hoje, não vai seguir até as férias de inverno, que era o plano inicial do Furt, e está aí na busca por um treinador e um diretor esportivo, que infelizmente aí o Furt está penando e tem sofrido resultados assim de goleadas bem feias, jogos bem ruins, não vence há algum tempo, aí já na temporada. A última vitória foi contra o Schalke, sendo mais exato, um jogo até que foi o primeiro jogo do Kees Van Wonderen lá no comando do Schalke. E falando no Van Wonderen no Schalke, é o meu próximo tema que eu queria falar aqui. Ele assumiu essa equipe no intervalo também que gerou a demissão do Karol Gerhardt, que foi demitido lá em setembro, outubro, depois de ter perdido um jogo de 5-3 de forma inexplicável para o Darmstadt. E aí o Kies, depois de um longo processo, foi escolhido treinador do Schalke. O Jakob Finkel treinou o time de forma interina por 2 jogos, empatou com o Hertha e venceu o Preußen Münster e tirou o Schalke da zona do rebaixamento. Mas depois o Schalke emendou sequências de derrotas e voltou para a zona até que venceu o Regensburg nesse final de semana. E nesse processo inicial do trabalho do Kies, Van Wonderen, ele foi ameaçado de demissão com apenas 3 jogos. E isso é inacreditável. E isso só não aconteceu porque nos últimos 2 jogos o Schalke empatou com um fora de casa 0-0 e venceu o Regensburg no domingo. Porque caso a vitória não tivesse acontecido, ele teria ido embora, e com menos de um mês no comando, para você ver o nível que o futebol do Schalke está alcançando. E, e com isso, o Schalke tem o mínimo de respiro agora para os próximos jogos, que serão jogos difíceis. Tem muitos jogos com os adversários pesados, né? Por exemplo, Fortuna, Paderborn. Então, são adversários aí que o Schalke vai ter até o final do ano. E a expectativa para eles é que o Chiesa estabilize a equipe e não corra mais uma chance de queda, porque isso foi praticamente certo depois que o time perdeu contra o Augsburg na Copa da Alemanha. E agora, para tentar não, vou de fato finalizar os 2 times finais. O Darmstadt, que vem numa franca evolução com o Florian Kohfeldt, ele a equipe do Darmstadt não perde há muitos jogos. O último resultado ruim do Darmstadt foi um empate com o Karlsruhe, fora de casa, em 3-3. Isso foi lá no dia 4 de outubro, então tem bastante tempo. E é um time que tem jogado um futebol muito atraente, muito bonito. Isaac Lidberg é um grande destaque, que eu já tinha pontuado no último podcast, que é um jogador muito promissor e já está sendo observado pelo mercado. Fraser Hornby, um companheiro dele de ataque também, uma grande temporada. Philip Förster chegou como um free agent e também está elevando o patamar desse time. E o Darmstadt também vem muito forte para a sequência da temporada. E para fechar, eu havia mencionado a equipe do Colônia, que também vem em constante evolução agora nessa metade final da temporada. Metade, né, para o final agora da temporada. Com o Gerhard Struber, que chegou num ponto de inflexão que também estava correndo risco de demissão. A derrota contra o Paderborn, há 2 rodadas atrás, foi muito decisiva. No jogo da Copa da Alemanha contra o Holstein Kiel, ele fez uma substituição que parece que mudou o time da água para o vinho. Incluiu um zagueiro no sistema defensivo, o time do Colônia joga com 3 zagueiros, assim como o Nuremberg, e trocou o goleiro. O Jonas Urbig é um goleiro muito talentoso, muito promissor, mas vinha falhando muito nos jogos, entregando muitos pontos. E com isso, o Marvin Schweber, um nome que a gente conhece muito bem da Bundesliga, reassumiu a titularidade no gol do Colônia, trouxe estabilidade defensiva. O Colônia não sofreu gols desde a partida contra o Paderborn e tem subido na tabela. Venceu o Furt no final de semana por 1-0 no último lance do jogo, 3 pontos importantes. Já tinha vencido o Hertha Berlim na semana passada, então está conseguindo finalmente se encontrar na liga.
porque estava difícil acreditar que esse acesso, ou até mesmo a luta pelo acesso viria com os resultados e com as oscilações que o Colônia tinha dentro dos jogos. O jogo do Paderborn era muito sensível, o jogo estava controlado, estava bem equilibrado, o Colônia sai na frente e toma uma virada em menos de 5 minutos. Então, Colônia precisou chegar no ponto de inflexão para conseguir fazer essa transformação e chegar onde está hoje. Agora sim acabou o meu resumo da segunda divisão. E legal você ter mencionado o Darmstadt, porque o sorteio da Copa da Alemanha, das oitavas de final, colocou o Darmstadt para enfrentar o Werder Bremen, ou seja, o Florian Kohfeldt vai reencontrar a equipe que projetou ele para o cenário nacional, para o cenário do futebol alemão, projetou inclusive o Florian Kohfeldt como uma grande promessa de treinador, e ele chegou a ter um ótimo momento no comando do Werder Bremen, e agora vai ter a chance desse reencontro num duelo de mata-mata. Vai ser bem curioso de ver. E agora, para a gente chegar na reta final mesmo desse episódio do Chucrute FC, dá uma passada pela Frauen Bundesliga, porque a briga pela liderança tá um negócio incrível nessa temporada. Não são, ao contrário dos últimos anos, só duas equipes brigando pela ponta. A gente via Bayern de Munique e Wolfsburg despontando, disparando e não dando chance para as demais equipes. Era praticamente assim em todas as últimas temporadas. Agora a gente tem 4 equipes separadas por 2 pontos após 9 rodadas, e tivemos nesse último final de semana mais uma troca de liderança. O Wolfsburg é o novo líder do campeonato alemão, o novo líder da Frauen Bundesliga. O Bayern de Munique era o primeiro colocado até o começo da rodada, abriu a última rodada, na última sexta-feira com um empate contra o Freiburg. O Freiburg chegou a abrir 2-0 e o Bayern de Munique buscou esse ponto com um gol já nos acréscimos do segundo tempo. E aí a brecha ficou aberta para o Wolfsburg assumir a liderança. As Lobas aproveitaram a oportunidade, venceram o Hoffenheim fora de casa por 3-0. Chegaram a 22 pontos e agora 3 equipes estão empatadas com 20 pontos. Eintracht Frankfurt, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. Frankfurt e Leverkusen venceram nesse último final de semana. O Frankfurt goleou o Colônia por 8-0, incluindo 3 gols da artilheira do campeonato, a Laura Freigang, enquanto o Bayer Leverkusen venceu o Potsdam por 3-0. Ou seja, temos um equilíbrio grande nas primeiras posições. Vamos ver se permanece assim, vamos ver se essa liderança da Frauen Bundesliga continuará tão disputada até a reta final do campeonato. Falando ainda de Bayern de Munique, aproveitando que estamos gravando o episódio nessa terça-feira, dia 12 de novembro, o Bayern já entrou em campo hoje pela Champions League feminina e venceu por 3-0. O Bayern de Munique lidera o seu grupo na Champions League feminina, tem 9 pontos contra 6 do Arsenal, 3 da Juventus e nenhum ponto do Vålerenga, o time que ocupa a lanterna do campeonato, o time norueguês que ocupa a lanterna na Champions League feminina. Diga, Xará. Não, apenas para também dar uma informação para quem nos escuta. Eu falei implicitamente o nome do diretor esportivo do Furt, porque me fugiu na hora o nome, mas peguei aqui, relembrei o nome dele, que é o Rashid Azouzi, que era o diretor esportivo do Furt aí, enfim, no comentário vocês vão entender melhor. Ah, tranquilo. E só para completar sobre futebol feminino, o Wolfsburg entra em campo nessa quarta-feira para enfrentar o Galatasaray pela Champions League feminina. O Wolfsburg numa situação já bem complicada na Champions League, na competição continental. Teve 2 derrotas nos seus 2 primeiros jogos, mas neste momento lidera a Frauen Bundesliga. Agora sim, Xará, chegamos ao final desse episódio do Chucrute FC, repassamos muito do que aconteceu na Bundesliga, também passamos por segunda divisão, Frauen Bundesliga. Deixo aberto aí espaço para você se despedir de mais um episódio. Só agradecer aqui mais uma vez a participação, o espaço que a gente tem para poder falar um pouquinho de Bundesliga, e também curtir um pouquinho essa data FIFA, né, porque tem sido uma temporada bem desgastante, assim, para a gente que acompanha a liga, ter às vezes esse descansinho é um pouco bom, um pouco necessário
Enfim, a gente vai curtir um pouquinho também, que ninguém é de fora. Tem seleção da Alemanha entrando em campo nos próximos dias e seguiremos de olho. Eu que agradeço, Xará, mais uma vez pela sua participação, abrilhantando esse podcast, e agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Siga-nos para seguir bem informado sobre Bundesliga, sobre futebol alemão de uma forma geral. Um grande abraço a todos e até a próxima.